Bom dia, queridos amigos, irmãos de caminhada. Que a doce paz de Jesus envolva o nosso espírito nesta manhã, trazendo aos nossos pensamentos o desejo de refletir em tudo aquilo que o Cristo tem nos ensinado, para que possamos ter um roteiro mais seguro, mais preciso de nossas decisões, de nossas escolhas, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos ensinado por meio do nosso Mestre Jesus. Hoje vamos dar continuidade ao mesmo capítulo que estamos estudando, capítulo 16, Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá causa, pelas tentações que geram a bela fascinação que exerce a riqueza, constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, não possa vir a ser um meio de salvação, para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos. E, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso, o que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Senhor Jesus, Mestre querido de nossas almas, iniciamos o Evangelho desta manhã, rogando o seu amparo para todos nós, para todos os familiares, para aqueles que pedem as nossas preces, pedindo a Deus que os sustente, que possa trazer-lhes bom ânimo e, acima de tudo, que possamos todos nós juntos compreendermos o valor dessa libertação do que nos aprisiona ainda o pensamento. Que a paz, a esperança, Jesus, a mansuetude seja forças que possam mover nosso pensamento a realizar tudo isso que o Evangelho tem nos ensinado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos a tantos corações.
que nós possamos contribuir com uma gota d'água, que todo dia, ao cair no pensamento dos nossos irmãos, possam saciar as suas necessidades. Que Deus nos abençoe, que os espíritos amigos envolvam a todos. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos diante das provas da riqueza e da miséria. Nós compreendemos que não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. Nós todos ainda reclamamos tanto por ter ou por não ter aquilo que nós achávamos que era o meio de viver, que é a riqueza. Mas nós sabemos que toda fortuna, quando ela é muito amoedada, é para muitas pessoas um cárcere, porque eles se aprisionam nesse pensamento. E é disso que nasce e surge a avareza. Há muitos que são avarentos e que nós precisamos compreender que o avarento tem uma viagem ou uma reencarnação com muita complexidade, muito pior do que aquela que está livre desses sentimentos que nos aprisionam. E nós percebemos, se a riqueza ela fosse constituir um obstáculo à salvação daqueles que a possuem, nós sabemos que Deus não ia colocar nas nossas mãos, porque ela não pode ser impedimento, ela pode ser meios de libertar, porque há tantas desigualdades necessárias, porque o ajustamento às leis de Deus se faz para todos. Então Deus concede que uns tenham mais do que o outro, mas aquele que tem, ele não pode ficar preso no seu pensamento com aquilo que ele adquiriu, seja por trabalho, seja por herança. Então, todos aqueles que são ricos, muitas vezes eles sofrem, porque eles têm medo de perder e estão sempre querendo amontoar mais, guardar mais. E isso tem nos trazido, assim, grandes dificuldades, mesmo porque o pensamento aprisionado, eu, quando desencarno, eu não consigo me libertar disso com facilidade. E é por isso que no Evangelho, Jesus nos concede essa frase extraordinária que Kardec também nos traz, que é fora da caridade não há salvação. A caridade ela se faz de um modo natural, para que todos aqueles que estão conosco recebam aquilo que nós já estudamos, já compreendemos e já vimos que é a passagem do óbolo da viúva. Muitas vezes nós escondemos atrás da riqueza do dinheiro, enfim, para dizer assim, se eu tivesse muito, eu daria para isso, para aquilo. Nós temos o suficiente, nós somos capazes de doar sempre o que nós temos, não só o dinheiro, mas aquilo que parte do nosso coração. Então, nós vemos que Deus concede a todos nós esse instrumento, que é a riqueza, o dinheiro, mas não como uma perdição, mas como meio de que possamos contribuir com o outro, com o meio de que nós temos para vencer também o nosso orgulho, nossa superioridade. O egoísmo é uma doença que carregamos, por isso que Emmanuel nos fala que ele é uma chaga da humanidade. E o dinheiro também facilita, nos traz as facilidades para uma vida sensual, para a vida dos prazeres, para os passeios, as viagens, sem nenhum objetivo de crescimento. E nós percebemos que o egoísmo, a avareza, a riqueza, ela é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Porque nós estamos preocupados no ter, e nós muitas vezes entramos numa vertigem e nós não sentimos a dor daquele que passa na miséria, passa nas dificuldades que a miséria traz para eles. E nós, o que nós falamos? Geralmente a gente chama de preguiçosos, de insensíveis, de irresponsáveis, mas é preciso saber
que o egoísmo, ele nos aprisiona, ele não nos permite libertar dessas algemas. Nós vimos quando Jesus nos trouxe o exemplo do moço rico, ele queria seguir Jesus, e Jesus traz para ele uma frase que precisa ser compreendido por nós todos os dias. Jesus diz: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Jesus não estava mandando ele jogar fora ou ele doar tudo que ele tinha. Jesus estava mostrando para ele que ele não ficasse preso, despojar o seu pensamento para que ele possa estender as mãos àqueles que necessitam. E isso, amigos, tem sido tão difícil para aqueles que são apegados aos bens terrenos. Eu posso dizer-lhes isto, que quantas vezes, né, nós que dirigimos uma instituição grande, eu vejo que quanto benefício as mãos dadivosas oferecem, que chegam até uma instituição, ajudando tantas crianças a terem novas oportunidades. Mas nós sempre colocamos o anteparo da preguiça, da indolência e o medo, né, de que temos de perder, porque está nos mostrando o quanto somos apegados aos bens terrenos. E é por isso que Allan Kardec coloca essa página, essa lição da utilidade providencial da riqueza, para que a gente possa entender o que sejam as provas. A prova da riqueza e a prova da miséria. A prova da riqueza para nos estimular a olhar o outro de forma diferente e não nos ficarmos é, presos, agarrados com os pensamentos naquilo que o dinheiro oferece. E nós temos muito medo de perder, né? Perder esta regalia de termos. Quantas pessoas nunca trabalharam, receberam herança e esbanja, acaba com tudo, porque não sabe o valor da inteligência. Não reconhece o valor, o esforço daquele que procurou deixar muitas vezes bens para auxiliar na, no desenvolvimento da vida dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes. E nós vemos do outro lado a miséria, que é o retorno, que é o efeito, que é a parte da justiça da causa e efeito. Eu esbanjo hoje, eu não tenho desejo nenhum de auxiliar o outro, meus olhos não percebem a necessidade da mendicância e muitas vezes eu desconheço que isso, o valor providencial ou provacional, é justamente um fator educativo para todos nós. Então, amigos, é preciso que a gente entenda o que seja a nossa prova, o que sejam os obstáculos que têm nos impedido de sermos felizes. Então, hoje nós vamos ver que todos os ricos que nós temos vivido e ricos da experiência, eles contraem pesados débitos para com a humanidade, porque eles não são capazes de dividir, de oferecer. Então, o dinheiro, ele não é o mal. O mal é o que passa no pensamento de quem tem, que o aprisiona. Lembremos nós, todo dia nós devemos lembrar que todos nós temos sido convidados a perceber o tesouro real da vida que está no nosso coração, que são os nossos sentimentos. Foi isso que o jovem rico, o moço rico, ele teve medo quando Jesus diz: desfaz de todos os teus bens e segue-me. E Jesus não estava falando para ele deixar tudo para trás. É o pensamento materialista que nós ainda carregamos. Então, nós precisamos tomar decisões do que nós queremos, pôr no fundo, colocar no fundo do nosso pensamento essa especulação. Decisões e escolhas, amigos, são atos inteligentíssimos que o espírito precisa tomar. Então, o que ele mostra? Kardec coloca, ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, conforme ele nos disse, que ele sabia tudo e que ele era bom. Não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe,
mas não tinha a verdadeira caridade. Por quê? Porque essa caridade é uma virtude e ele não conseguiu chegar a ser a um processo da abnegação. A pobreza é mera ficção, porque ninguém é pobre. A riqueza está nos valores, nas virtudes que carregamos. Todos nós temos algo para dar. O olhar, a palavra, o passe, o abraço, uma situação de estímulo ao outro. Todos nós podemos auxiliar, irmão, mas todos nós também, ricos ou pobres, ou seja, tendo riqueza ou não, somos capazes de aprender a servir. E a servir é nesse ato de servir que nós vamos amealhando todos os tesouros perenes para a nossa existência. E nós vamos ver que a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado, o servidor de todos. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós não valorizamos, achamos que meros simples atos de caridade material nos libertará. Não é assim, amigos. Todo o nosso pensamento é fonte restauradora dos nossos sentimentos. E deixamos aí no coração de todos essas reflexões. E convidando a todos também a pensar na dádiva bondosa que os Espíritos nos oferecem diariamente do passe. Quanto benefício recebendo! E como nós agradecemos! E como nós temos retribuído! E isso leva a cada um a pensar para sentir a grandeza do bem em sua vida. Pedimos a Jesus nesta manhã, mais uma vez, que as mãos misericordiosas dos bons espíritos possam trazer para todos nós o passe, essa energia que nos restaura, essa energia que nos fortalece, e que nada, nada nos é pedido, que sejamos mais atentos a esses momentos, a fluidificação das nossas águas, que elas se transformem em medicamentos para cada um de nós. E nessa dádiva sublime, que nossos olhos muitas vezes não veem, mas somos capazes de sentir o alívio, o amparo, o fortalecimento para os nossos ideais. Agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem nos dado e que sejamos ricos de oportunidades para amar, servir, sermos cada dia mais benevolentes com o nosso irmão. Deixo no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados pelo manto de Jesus. Que assim seja.